Olá pessoal, eu sou o professor Max. Esta é uma aula de matemática para o 7º ano, Introdução ao conceito de volume. Primeiro vamos relembrar as medidas que já aprendemos. Primeiro, o perímetro. O perímetro é uma medida de uma dimensão. Ela mede apenas a extensão do comprimento da figura, ou seja, a extensão da borda da figura. Temos apenas uma dimensão. Então as suas medidas é em metro, centímetro, milímetro e etc. Já a área é uma medida de duas dimensões. É uma medida que mede a superfície da figura. Aqui, quantos quadradinhos a gente consegue dividir a figura. Nesse caso, é uma medida de duas dimensões, pois temos tanto para cima, aqui, quanto para a direita. Então, temos duas dimensões. E as suas unidades de medida, então, é metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado e etc. Sempre com quadrado, pois estamos dividindo a figura em quadradinhos. Agora, o volume, que vamos aprender agora, é uma medida de três dimensões. Tem altura, largura e profundidade. Temos aqui um exemplo de uma medida de volume. É um cubinho. Nós podemos dividir a figura em vários cubinhos. Portanto, as medidas são metros cúbicos. Deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado. São metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos e assim por diante. Um exemplo. Calcule o volume do paralelepípedo 2 por 4 por 3. Então ele tem dois quadrados assim, 4 de assim, né? De 2 de largura, 4 de profundidade e 3 de altura. Para calcular o volume de um paralelepípedo, que na verdade é um prisma de base retangular. A base dele é um retângulo, 2 por 4. Então, para calcular o volume dele, para saber quantos cubinhos ele foi dividido, basta multiplicar essas três dimensões. Basta pegar 2 vezes 3 vezes 4. Isso vai dar, vamos lá, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. 24, no caso, a medida em metros, então 1 metro cúbico. Percebe que nem precisava da figura para calcular o volume, pois basta me dar as dimensões da figura. Vamos a outro exemplo. Aqui temos de novo um paralelepípedo e agora ele é medido em 3 de largura aqui, 3 de largura, 4 de profundidade e também 3 de altura. Vamos calcular o seu volume. O volume dele vai ser então 3 vezes 3 vezes 4. Simples assim. 3 vezes 3 dá 9, vezes 4, 36. Como a medida está em metro, aqui vamos ter metro cúbico. O litro é a unidade de volume mais comum utilizada por aí. Ela é definida como volume de um cubo de 1 decímetro de aresta. 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. Então aqui nós temos uma aresta de 10 centímetros, outra aresta 10 centímetros, outra aresta 10 centímetros. Percebam que cada dimensão aqui é dividida em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadradinhos, aliás, 10 cubos. 10 cubinhos menores. Cada cubinho desse tem 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura e 1 centímetro de profundidade. Portanto, esse cubinho aqui tem a medida de 1 centímetro cúbico, que equivale a 1 ml, ou seja, 1 mililitro. Então, resumindo, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro, cada umzinho desse aqui, dá 1 mililitro. Ou seja, para conseguir 1 litro inteiro, precisamos de 1000 cubinhos desse. 1000 cubinhos desse, ou seja, 1000 ml, equivale a 1 litro. Ok? Olha só, esse litro é dividido em 1000 cubinhos menores, que se chama ml. Resumindo as unidades de medida, temos que o centímetro cúbico é igual ao mililitro, que é muito utilizado para medir volumes pequenos, por exemplo, numa seringa. Uma seringa a gente usa mililitros, numa latinha de refrigerante, por exemplo, mililitro e assim por diante. Coisas pequenas.
O litro já para coisas médias, por exemplo, uma garrafa grande, uma garrafa de suco, por exemplo, ficou excelente essa garrafa. O tanque de combustível de um carro que normalmente leva 50, às vezes até 60 litros de combustível, se for um carro grande. E o metro cúbico, que aí é uma coisa bem maior. Imagina um cubo, imagina você desenhar um cubo com 1 metro por 1 metro por 1 metro. É uma caixa razoavelmente grande. Daria, por exemplo, para ser um reservatório de água para uma residência pequena, 1000 litros. 1000 litros a gente usa para calcular o volume de piscinas, de caixa d'água e coisas assim. Minha piscina não ficou tão boa. Vamos então calcular o volume dessa caixa de leite. Temos aqui todas as suas dimensões. Bom, para calcular sabemos que temos que fazer 20,1 vezes 6,3 vezes 8,2. O resultado disso vai ser então 1038 mililitros, aproximadamente. Na verdade vai dar 1038 centímetros cúbicos. Como sabemos que cada centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, eu já fiz a conversão. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Então, isso vai resultar em 1038 milímetros, ou, se você preferir, aproximadamente 1 litro, que é mais ou menos o que cabe dentro de uma caixa de leite desta. No exemplo 4, temos que calcular o volume desta piscina, que tem 2,1 metros de comprimento. Então, o comprimento dessa piscina aqui é de 2,1 metros. A sua largura é de 1,6. Então, se eu pegar aqui a largura dessa piscina, dá 1,6 metros. E a sua altura, que vai ser de 0,6 metros. Portanto, o seu volume vai ser 2,1 vezes 1,6 vezes 0,6. Fazendo esta conta, nós vamos encontrar o seguinte número. Vamos encontrar 2,016 metros cúbicos. Se você lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, então vou converter isso aqui em litros. Para fazer isso, vou multiplicar por 1000. Ao fazer isso, essa vírgula vai deslocar 3 casas para a direita. Então, o nosso resultado será 2016 litros. Essa piscina é uma piscina de aproximadamente 2000 litros. Esta foi, então, nossa aula de introdução ao cálculo do volume. Até mais!